Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química aqui do Triale Concursos. E vamos começar por aqui mais uma aula falando sobre a estequiometria, sobre os cálculos estequiométricos, não os cálculos estequiométricos propriamente ditos. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as leis ponderais. As leis ponderais são três leis que a gente vai estudar aqui, e elas são muito importantes para a gente entender como é que vão funcionar os cálculos que vamos fazer na nossa próxima aula. Bom, a gente vai falar aqui sobre três leis de três cientistas muito importantes para o desenvolvimento da ciência química. O primeiro deles vai ser Lavoisier. Bom, vamos lá. O que são as leis ponderais, né? Primeiro, as leis ponderais de Lavoisier, de Proust e de Dalton são as relações matemáticas estabelecidas com as massas das substâncias de uma reação química. A gente vai fazer diversas relações aí entre as massas de reagentes com as massas que a gente tem dos nossos produtos. As leis ponderais, elas são generalizações estabelecidas a partir de estudo de relações entre as massas das substâncias de uma reação química, que é sempre representada a partir de uma equação como a proposta a seguir. Aqui a gente tem uma equação química, né, uma equação hipotética, onde a gente tem os nossos reagentes reagindo para formar os nossos produtos, né? Temos os reagentes A mais B e vão reagir para formar os produtos C mais D. A gente vai ver as relações entre as massas desses reagentes com eles mesmos e os reagentes com os produtos nessas leis que são as ponderais. Temos aqui a primeira, que é a lei de conservação de massas de Lavoisier. Quem nunca ouviu a frase, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma? Essa é a lei de Lavoisier. Não foi bem enunciada por ele dessa forma, tá? Na verdade, essa frase não é nem de Lavoisier, só que ela representa o que diz a lei de conservação de massas que foi proposta por Lavoisier, ok? Lavoisier, né? Essa lei ela foi proposta pelo pai da química moderna. Olha só a importância de Lavoisier. A gente tem também entre essas leis ponderais Dalton, né? Que foi aquele que fez o primeiro modelo atômico, o modelo atômico de Dalton, conhecido como modelo atômico da bola de bilhar. Então, aqui nas leis ponderais, a gente está falando de alguns cientistas que contribuíram e muito para o desenvolvimento da ciência química. Lavoisier, que é o pai da química moderna, esse químico, Antoine Laurent Lavoisier, após realizar diversos experimentos químicos em sistemas fechados, e isso é importante de ser dito, porque o Lavoisier, ele considerava não só as massas que a gente tem ali de sólidos, como muitos cientistas faziam no passado. Ele também considerava as massas ali dos gases, tá? Porque quando você fala que a massa dos reagentes é igual às massas dos produtos, só que no produto você produz um gás e o sistema é aberto, é óbvio que esse gás vai embora e você vai perder aquela massa. Não considerando aquela massa, você vai achar que a massa do produto é menor do que a do reagente. Em outros casos, onde um reagente reage com gás, ele forma um produto com uma massa maior. E se você não considerar a massa daquele gás como sendo a massa de um reagente, você vai achar que na natureza a massa pode aparecer do nada ou ela pode sumir do nada. Isso não pode acontecer. Então a lei de Lavoisier, ela vai sempre ser seguida. Só que você tem que ficar esperto para ver se o sistema é aberto, se o sistema é fechado, porque em alguns exercícios eles gostam de brincar com isso, falando que vai produzir um gás e que o sistema é aberto. E aí ele te dá uma massa que não bate com a lei de Lavoisier e vai te perguntar se Lavoisier errou, se essa reação química não segue a lei de Lavoisier. É claro que segue, desde que ela fosse feita nas condições adequadas. Então você já deve ter entendido, né? Na natureza, quando a gente diz que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, é porque a massa que a gente tem ali dos reagentes, os átomos que a gente tem do lado dos reagentes, são os mesmos átomos que vão estar do lado dos produtos. Porque eles não vão sumir do nada e nem vai brotar, nem vai aparecer átomo do nada. Então aquela massa, ela vai ser conservada, desde que a gente esteja falando das condições adequadas para que a gente consiga medir essas massas. Ok? Não pode ser um erro experimental que vai quebrar a lei de Lavoisier, ok? Então, olha só, são sistemas fechados, ou seja, que não permitem troca de matéria entre os meios. Ele verificou que as substâncias combinadas, os reagentes,
durante a reação e as substâncias formadas, que são os produtos, após a reação, sempre apresentavam a mesma massa. Isso considerando o sistema fechado ali, sem troca de massas com as vizinhanças, tá bom? Só dentro do nosso sisteminha. De acordo com Lavoisier, se uma reação química foi realizada em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes será igual à soma das massas dos produtos. Veja a generalização da lei de Lavoisier. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Vou mostrar isso na prática para vocês com uma equação química. Só que essa equação aqui de produção de água a partir de duas substâncias simples, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio, ela tem que ser feita balanceando essa equação química. Nós já estudamos balanceamento de equações e sabemos balancear facilmente, né? Temos duas moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Para a gente calcular a massa que a gente tem do lado dos reagentes, a gente vai calcular a massa total que a gente tem aqui, ó, das duas moléculas de hidrogênio e com essa uma única molécula de oxigênio. Eu tenho o hidrogênio na tabela periódica com uma massa igual a 1. O oxigênio tem uma massa de 16. Bom? Então a gente vai ter aqui, ó, 1 para o hidrogênio multiplicado em uma molécula, H2, é 1 vezes 2, que é igual a 2. Só que como a gente tem uma massa de hidrogênio, 2 unidades de massa atômica vezes 2, porque eu tenho duas moléculas, eu vou ter 4 unidades de massa atômica no total, só para os hidrogênios. Para o oxigênio, a gente tem uma massa que é, na molécula de O2, 16 vezes 2 é igual a 32. Então, eu tenho uma massa de 32 unidades de massa atômica. E essas 32 unidades de massa atômica, eu vou multiplicar por 1, só tem uma molécula, vai dar 32 mesmo. E aqui a gente vai somar 32 mais 4, que vai ser igual a 36 unidades de massa atômica, o que eu tenho do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, a gente também tem que ter 36 unidades de massa atômica. Tem que ter a mesma massa, porque afinal a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, ok? Então a gente tem aqui na molécula de água, H2O. Olha só, temos dois átomos de hidrogênios, então a massa 2 com a do oxigênio 16 vai dar 18. 18 unidades de massa atômica vezes 2, porque a gente tem duas vezes, né, a massa da molécula de água, vai dar uma massa de 36 unidades de massa atômica. E aqui você observa que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E isso sempre vai acontecer se você tiver com sua equação química balanceada, bonitinha. Ela tem que estar certa, claro, tem que estar balanceada. E se você estiver considerando a soma das massas de todos os reagentes com todos os produtos. Professor, mas eu produzi um gás. Tem que somar. Gás, líquido, aquoso, todo mundo tem que entrar para você poder perceber que a sua massa dos reagentes e a massa dos produtos, no total, vão ser as mesmas, tá bom? É basicamente isso, a lei de Antoine-Lavoisier. Vamos falar agora sobre a lei das proporções definidas de Proust. Lei de Proust. Olha só o que foi a lei que foi proposta por Proust. Foi proposta pelo químico e farmacêutico francês Joseph-Louis Proust. No ano de 1800, ele percebeu que os elementos que participam da composição de uma determinada substância pura sempre apresentam uma proporção em massas. Essa proporção em massas é uma jogada assim, sensacional que o Proust foi percebendo fazendo diversas reações químicas também. O que acontece, pessoal, é que naquela época os cientistas eles não analisavam a ciência da mesma forma com que a gente vê hoje. Proust, Lavoisier, Dalton, esses são cientistas geniais. Eles estavam à frente do seu tempo fazendo experiências que não eram comuns na época. Tá? Então ele conseguiu perceber essa proporção de massas entre os reagentes e produtos que a gente tem em uma equação química. Proust afirmava que, independentemente da forma como uma substância é formada, a sua composição química é sempre a mesma. Então, não importa a forma com que você chegou naquela substância, mas a sua proporção química ela vai ser sempre a mesma, tá? A sua composição química ela vai ser sempre a mesma. Considere como, por exemplo, a produção do ácido clorídrico, HCl,
a partir do gás cloro, Cl2, e do gás hidrogênio, H2. Duas substâncias simples aqui, o gás cloro e o gás hidrogênio, produzindo uma substância composta que é o ácido clorídrico. Bom, a gente tem aqui ó, Cl2 mais H2 formando 2GHCl e temos a nossa experiência. Primeiro eu começo com 71 gramas de cloro e 2 gramas de hidrogênio. Pela lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, né? A soma das massas dos produtos. A soma da massa dos produtos dá 73. Olha só, 71 mais 2 também é igual a 73. Então aqui você já percebe que a lei de Lavoisier também está sendo aplicada. Com relação à lei de Proust, olha o que ele percebeu. E se você dobrar a quantidade que você tem de gás cloro, você dobra de 71 para 142 gramas, a quantidade de hidrogênio que eu vou ter que utilizar é o dobro. E a quantidade de produto que vai ser formada também é o dobro, também é 2 vezes. Pode olhar e falar assim, professor, mas isso é lógico, isso é óbvio. É óbvio agora, né? Que já descobriram. E a gente já estuda esse conhecimento. Só que na época, onde era muito difícil você fazer esse tipo de experiência, ter essa percepção, conseguir medir a quantidade de reagentes, produtos e provar isso, foi assim algo genial. Tá? Então a lei de Proust é uma das leis ponderais que a gente vai utilizar praticamente o tempo inteiro quando a gente estiver fazendo um cálculo estequiométrico. Aqui também, ó, da primeira experiência para a terceira, o que a gente fez foi triplicar a nossa massa. Multiplicamos ela por 3. Tá? 71 vezes 3 dá 213. Agora o hidrogênio, o que eu tive que fazer? Multiplicar a massa dele por 3 também. De 2 gramas eu tenho que utilizar 6 gramas para reagir completamente com aquelas 213 gramas de cloro e formar o triplo, né, da massa que a gente tem aqui do ácido clorídrico, que são 219 gramas. Então, a lei de Proust mostra essas proporções para a gente. Temos um pouquinho mais para a gente analisar com relação à lei de Proust. Porque, de acordo com as proporções constantes da lei de Proust, quando relacionamos, ou seja, quando a gente divide as massas dos reagentes de cada experimento, percebemos que para formar o ácido clorídrico, a proporção é sempre de 2 para 71. No primeiro caso, se eu pego a massa do hidrogênio, né, que é 2, e eu divido com a do cloro, é 2 por 71. Aí, tranquilo. No segundo caso, era 4 por 142, mas a gente pode simplificar, né, dividindo aqui por 2 e dividindo aqui por 2, a gente vai ter, ó, simplificando por 2, resultamos em 2 por 71. A mesma proporção. Agora, no terceiro caso, a gente vai simplificar por 3, o 6 e o 213, e vamos chegar em 2 por 71. Proporção analisada por Proust também. Outra observação que ela pode ser feita é com relação à lei das proporções de Proust, é que quando realizamos vários experimentos para a formação de uma mesma substância, a relação entre as massas utilizadas para um mesmo participante sempre resulta no mesmo valor. Como podemos observar dividindo as massas da primeira pela segunda experiência do exemplo. Olha só, se eu pego a massa que eu tenho aqui da primeira experiência, a massa do cloro, que é 71 gramas, eu divido pela massa do cloro da segunda experiência, que são de 142 gramas, a gente chega num valor de 0,5. A mesma coisa acontece se eu utilizo o hidrogênio. 2 gramas dividido por 4, 2 dividido por 4 é meio também, 0,5. E se você pegar os seus produtos, 73 por 176, também vai dar 0,5. Então essas são algumas das observações que foram feitas por Proust, tá? Que fez aí a lei das proporções definidas dele. Agora a gente vai falar sobre a terceira lei ponderal e que é de muita importância também, que é a chamada a lei de Dalton, né? Mas a lei de Dalton das proporções múltiplas, tá? Então, a lei das proporções múltiplas de Dalton. Dalton, ele fez diversas coisas na química. Se você falar assim, Dalton propôs um modelo atômico, já é muita coisa. Mas, para propor um modelo atômico, ele foi fazendo diversas experiências e foi propondo diversas coisas também que auxiliaram aí no desenvolvimento dos cálculos químicos, que vão ser os cálculos estequiométricos dos quais nós estudaremos, ok? Olha só, foi proposta em 1803, pouco antes dele fazer lá o modelo atômico dele, né? Que varia ali, tem
tem históricos que falam que foi em 1806, tem outros que falam que foi em 1808, que ele fez ali o primeiro modelo atômico, né? Então ali foi proposta em 1803 pelo químico inglês John Dalton. De acordo com Dalton, quando combinamos em uma reação química uma mesma massa de um elemento com diferentes massas de outro elemento, o resultado é a formação de diferentes substâncias, mas a relação, que é a divisão das massas que variam, resulta em um número inteiro pequenos. A gente vai fazer essa análise aí. Olha só, pessoal. Para exemplificar a lei de Dalton, vamos utilizar a formação de óxidos dos elementos, óxidos do elemento nitrogênio. Um óxido é quando a gente tem uma molécula atômica e o elemento mais eletronegativo que a gente tem aí é o oxigênio, tá? Então você vai ter aqui, para a formação utilizamos o gás nitrogênio, o N2, e o gás oxigênio, O2. Para tal, devemos manter a massa de nitrogênio constante e variar a massa de oxigênio, como no quadro a seguir. Aqui nós temos o nitrogênio reagindo com o oxigênio, formando aqui um óxido de nitrogênio. Essa reação padrão entre o nitrogênio e o oxigênio, ou seja, forma-se um óxido com 2 átomos de nitrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então a gente sabe que o N2 ele tem uma massa de 28, tá? Quando a gente está falando da massa molar dele, são 28 gramas por mol. A massa de um nitrogênio é 14, você encontra lá na tabela periódica, 2, 28, o dobro, né? A massa de um oxigênio é de 16 gramas por mol quando a gente está falando da massa molar dele, tá? Em 1 mol de gás oxigênio, a gente está falando em 16 gramas por mol. Em 1 mol de oxigênio, 16 gramas por mol. No gás oxigênio, 32 gramas por mol, porque é o dobro, já que no gás oxigênio nós temos o O2. Aqui nós utilizamos meio mol de O2, por isso ficou N2O, tá? Então aqui, ó, na primeira experiência, a gente utilizou 28 gramas de nitrogênio com 16 gramas de oxigênio, e a gente formou um óxido. Esse óxido formado é justamente esse N2O. Na segunda experiência, utilizamos 28 gramas de nitrogênio e reagimos com 64 gramas do oxigênio. E a gente forma um óxido diferente. A gente já vai mostrar ele no nosso próximo slide. E na terceira experiência, 28 gramas de N2 reagem com 80 gramas de O2, formando um terceiro óxido. Bom, vamos fazer a análise desses óxidos aqui, ó. Dividindo a massa da segunda experiência pela primeira, a gente está utilizando a massa do oxigênio. 64 dividido por 16. Pode notar aqui, ó, a gente está dividindo a massa maior pela menor. 64 dividido por 16 vai dar 4. Isso vai significar para a gente o seguinte, que houve uma variação de 1 oxigênio da nossa primeira experiência para 4 oxigênios entre a primeira e a segunda experiência, resultando em um óxido com 4 oxigênios. Então vai ser o N2O4. Na primeira experiência, a gente tinha o N2O, na segunda, o N2O4. Na terceira experiência, a gente vai pegar a massa que a gente tem do oxigênio, que é de 80, e dividir por 16. Vai dar um valor de 5. Logo, a gente vai ter um novo óxido, que vai ser N2O5. Olha só, houve uma variação de 1 oxigênio para 5 oxigênios entre a primeira e a terceira experiência, resultando em um óxido com 5 oxigênios, que é o N2O5. Isso daí é a lei que foi proposta pelo Dalton. Então ele percebeu nessa lei das proporções múltiplas que a gente consegue formar moléculas, substâncias diferentes quando a gente reage massas diferentes ali dos nossos reagentes. É claro que você não pode ir colocando a massa que você quiser, que você vai inventar uma molécula nova, tá? Isso foram alguns experimentos que dão algumas moléculas que são observadas experimentalmente. Mas eu não posso continuar aumentando a massa de oxigênio e acreditar que 2 nitrogênios vão começar a reagir com, sei lá, 1000 oxigênios. Não vai acontecer. Ah, mas eu mantive a proporção. Não é bem assim, tá bom? Então, a lei de Dalton também foi estudada aqui, que é a nossa terceira lei ponderal. Agora a gente vai fazer alguns exercícios bem rapidinho para a gente praticar um pouquinho do que a gente aprendeu, ok? São 2 exercícios bem simplesinhos e bem rápidos mesmo. Olha só, primeiro exercício,
Questão 1 diz que 100 gramas de cálcio, 100 gramas de calcário é colocada sob aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. O calcário é o carbonato de cálcio, CaCO3. Ele vai se decompor, é uma reação de decomposição, tá? Ou reação de análise, produzindo o óxido de cálcio, que é o CaO, mais o gás carbônico, CO2. A gente sabe que a gente tem 100 gramas aqui, ó, do óxido do carbonato de cálcio, tá? Que é o calcário. Essa massa, pessoal, do reagente, ela é igual à soma das massas que a gente tem. São 56 gramas do óxido de cálcio com 44 gramas de CO2. O que a gente está dizendo aqui? Que a massa que a gente tem do nosso reagente é igual à massa dos nossos produtos. A questão pergunta o seguinte: essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Lavoisier, Dalton, a gente tem aqui Richter, Gay-Lussac ou Proust. Poxa, letra C e D, a gente nem estudou esses caras hoje, né? A gente nem falou deles, então estamos entre Lavoisier, Dalton e Proust. Lavoisier, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. 56 mais 44 é igual a 100 gramas aqui também. 100 é igual a 100, não é? Então, a lei de Lavoisier foi a lei que estava explicada nesse exemplo. Então, a alternativa correta para a gente aqui vai ser a letra A, lei de Lavoisier, ok? Vamos agora para um outro exercício, e neste caso aqui, olha o que ele fala. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando a amônia. Então, vamos colocar aqui, ó, nitrogênio, N2, mais hidrogênio, formando a amônia, que é o NH3. A equação balanceada, né, vai ser 1 de N2 com 3 de H2, formando 2 de NH3. Aí a equação balanceadinha. A gente sabe que 28 gramas de nitrogênio, então a gente está falando aqui em 28 gramas, reagem com 6 gramas de hidrogênio, tá? Para produzir amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagindo com o hidrogênio suficiente para completar a reação? Então, a gente quer descobrir primeiro essa massa de amônia aqui e depois a gente vai descobrir a massa de amônia que a gente vai formar quando a gente estiver usando não 28 gramas de nitrogênio, mas quando a gente estiver utilizando 140 gramas de nitrogênio aqui. Pessoal, primeiro, a gente vai utilizar aqui, ó, a lei de Lavoisier, tá? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. No lado dos produtos, olha só o que a gente tem que ter. A gente tem aqui 28 mais 6, que é a massa que a gente tem total dos nossos reagentes. Com relação à massa que a gente vai ter do nosso produto, 28 mais 6 não é igual a 34. Então, a massa dos produtos tem que ser igual a 34 também. Então, aqui a gente vai ter uma massa de 34 gramas, tá? Desse NH3 aqui vai dar 34 gramas. Porque a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Basicamente por isso. Agora, olha a lei de Proust sendo aplicada aqui. De 28 para a gente chegar em 140, eu estou multiplicando esse valor aqui por 5. Não é? 28 vezes 5 vai dar 140. Vamos fazer aqui, ó, 28 vezes 5. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 2 é 10, mais 4 vai dar 140, tá certo? Então, aqui eu vou pegar o 6 e vou ter que multiplicar 6 por 5 também. 6 vezes 5 é 30. Então, a gente vai ter uma massa aqui de 30 gramas. E qual que vai ser a massa que a gente vai ter aqui do Y, né, da amônia? Bom, você pode somar 140 com 30 e você vai chegar no valor aqui de 170 gramas de NH3, 170 gramas de amônia, partindo daqueles 140 gramas do gás nitrogênio, ou você pode usar aqui a lei de Lavoisier, né, somando aqui os dois reagentes para encontrar a massa do produto, ou você continua aqui com a lei de Proust, né, e multiplica por 5. 34 vezes 5 vai ser igual a 170. Então você descobre aqui também que essa vai ser a massa que você vai ter da amônia produzida a partir daqueles 140 gramas que você tinha do gás nitrogênio.
bem tranquila essa questão, né? Então, assim, utilizando as leis ponderais, a gente consegue fazer diversas relações que a gente vai utilizar na nossa próxima aula dos cálculos estequiométricos. A gente já vem estudando cálculos estequiométricos desde quando a gente estava falando ali das nossas reações químicas, do balanceamento de equações por tentativa, depois por óxido-redução, pelo íon-elétron. Agora a gente falou também sobre os tipos de fórmulas, falamos agora das leis ponderais e vamos entrar nos cálculos estequiométricos. Só que a bagagem para os cálculos estequiométricos você já tem todas. Bom, então eu vou esperar vocês na nossa próxima aula. Eu vou desejar bons estudos para vocês, porque não acaba aqui, tá? Não adianta falar, agora eu entendi as leis ponderais. Não. Agora, ó, você entendeu, você não aprendeu. Você vai aprender depois de praticar, resolvendo muitos exercícios. Então eu desejo bons estudos para vocês e a gente vai se encontrar numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.